Tiago, capítulo 2. Tiago está no Novo Testamento. Novo Testamento é a segunda parte da sua Bíblia, lá para o finalzinho. Você vai procurar Tiago, e achar o capítulo 2. E no capítulo 2, você vai correr seus olhos aí até o versículo 17. E nós vamos ler juntos. E vamos orar pelo que vamos aprender aqui. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Nós estamos, nas últimas semanas, numa série de mensagens que eu denominei de nitroglicerina. E nitroglicerina é a junção de alguns elementos químicos que juntos eles explodem e por isso são perigosos. E toda semana eu tenho falado de algo que é mais perigoso do que algo que pode explodir e pode prejudicar a nossa saúde física, é o que prejudica a nossa saúde espiritual, que está lá dentro do nosso coração, que é o pecado. Nós temos falado de vários pecados aqui, mas eu tenho escolhido pecados que são especificamente pecados que atingem a nossa galera, que atingem os jovens e adolescentes da nossa igreja, e que ao mesmo tempo muitos vivem como se aquilo não fosse pecado, se aquilo não fosse ruim, como se aquilo não fosse uma desordem da palavra de Deus. Na semana passada, por exemplo, nós falamos sobre pessoas que vivem em declínio espiritual, uma frieza espiritual, como se a pessoa vivesse numa montanha russa. Ora está bem com Deus, ora está muito mal, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. E como a palavra de Deus nos ensina a buscar ajuda em Deus e a depender de Deus para que isso não aconteça mais. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês caia na incredulidade e se afaste do Deus vivo. Hoje nós vamos falar sobre o que esse texto diz, sobre pessoas que acreditam em alguma coisa, acreditam em Deus, mas não vivem para Deus. E eu vou chamar esse perigo hoje de improdutividade. Hoje nós vamos falar sobre o perigo da improdutividade. Como Tiago capítulo 2 diz, a fé sem obras é morta. Antes eu queria dar alguns instantes para você falar com Deus. Que você pedisse orientação de Deus, pedisse pela sua vida, pedisse pela minha vida, e que a gente possa a partir de agora ouvir um pouco a voz de Deus. Deus, nós queremos juntos orar ao Senhor agora, falar contigo, pedir que o Senhor nos ensine mais uma vez hoje, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos transforme através da Tua Palavra, por meio da Tua Palavra. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude a compartilhar com os meus irmãos aquilo que é tão importante que o Senhor deixou para a gente. Deus, não que isso precisa ser dito, porque o Senhor é dono de tudo e de todos, mas humildemente, como acabamos de cantar, queremos reconhecer que o Seu Santo Espírito é bem-vindo aqui nessa noite. Bem-vindo em nossos corações, e que a nossa disposição hoje é aprender do Senhor, viver para o Senhor e crescer espiritualmente falando, Deus. Nos ajude a aprender sobre a improdutividade que muitas vezes atinge as nossas vidas e como devemos lidar com ela a partir dos ensinos do Senhor. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você vive a mesma experiência que eu, e é bem provável que sim, pensando no Brasil. Você já teve a sensação de que você é pobre? Alguns dizem, né, que gostariam de ser pobre um dia, porque todo dia enjoa, né?
E se você já vive essa experiência, você deve ter vivido uma experiência também comum aos pobres. Qual é a experiência comum aos pobres? É ter que juntar dinheiro para comprar alguma coisa. Já juntou dinheiro para comprar alguma coisa? Do tipo assim, vai ser 10, ou 50, ou 100, ou não sei quanto você ganha, né? Poucos conseguem juntar mais que 100, 500, 200, mas algumas pessoas vão juntando essa grana para, enfim, comprar alguma coisa que gostaria muito. Algumas pessoas juntam muito dinheiro para comprar maquiagem. Gente, para mim isso daí, assim, é inconcebível. Bom, tá certo que uns e outros vão precisar mais, mas vamos lá, né? Outras pessoas juntam muito dinheiro para comprar roupa, sapato. Gente, faz o seguinte, demora, fica juntando lá 10, 50, ou passa no cartão para depois pagar em 20 vezes para poder comprar o seu bendito Nike Shox, o primeiro, ou Nike Air Max, o primeiro, que hoje custa R$800, é uma bagatela, ou o Adidas Spring Glade lá também, que custa caro pra caramba. Então a pessoa vai e junta para poder comprar ou realizar o sonho da roupa, do sapato, louco para comprar aquilo lá e fica juntando para comprar aquilo lá. Outras coisas que as pessoas juntam muito, e às vezes é mais comum na nossa geração, é gente que está na expectativa e fica juntando para comprar um celular. Eu preciso de celular, preciso trocar isso aqui. Esse meu celular está me deixando nervoso, está quebrando toda semana, tenho vontade de tacar ele na parede, só não está porque eu não tenho dinheiro para comprar outro. Então você fica juntando, para chegar um dia, quem sabe, poder trocar o seu celular por um Moto G1, entendeu? Então você fica lá naquela expectativa, juntando muito dinheiro, para chegar nessa realização pessoal. Outras pessoas têm ambições maiores, do tipo, preciso comprar o meu computador, preciso comprar minha moto, ou então comprar um carro. Gente, não tem ninguém aqui, mesmo você sendo já jovem, ou você sendo adolescente, que não ficou na expectativa de fazer os benditos 18 anos para tirar a carta. Gente, todo mundo fica nessa expectativa. Alguns demoram um pouco mais, ficam querendo chegar aos 18 anos para tirar a carta, depois não tira, mas, em geral, grande maioria, 93% das vezes, as pessoas ficam na expectativa de tirar a carta e acelerado para chegar esse momento da vida em que você tem que tirar a carta. E, gente, se você também é como eu, pobre, você já fica pensando, gente, eu tiro carta e vou andar com o quê? Se minha mãe não liberar, dancei. Meu pai não liberar, se não tenho carro em casa, então piorou. E você fica nessa, como é que eu vou conseguir chegar no meu primeiro carro? Imagina a seguinte experiência. Você juntou dinheiro por muito tempo, talvez por toda a sua adolescência. Sua mãe falou, se você juntar eu te ajudo, vou comprar um carrinho para você. Ou você já é jovem, está desde os 18, andando no carro do seu pai, aí você está juntando uma grana, você está pensando, está guardando do seu salário para depois poder financiar o resto, e você está nessa preocupação, e chega um momento do tão sonhado carro, que você queria muito, e você conseguiu juntar, até que vai chegar o dia de você dar entrada e comprar o seu carro. Gente, hoje é o dia de você realizar seu sonho, você vai ter o seu carro. Aí o que acontece? Você vai lá, escolhe, olha o carro, fica feliz, aquele lá vai ser esse é o meu carro, vai passar para o meu nome, vai ser meu, vou andar, fazer do jeito que eu quiser. Deu certo, fechou o negócio. Aí você, antes de você andar, estrear o seu carro, você fica naquela expectativa, nem dorme direito, dá um negócio nas barrigas, e você vai estrear seu carro. Você pensa o seguinte, vou mandar o carro para lavar, vai polir, vai ficar sensacional, para eu dar um rolê, ir no Inova e depois passear na grande Avenida Tamoios de Tupã, subir e descer com o meu carro novo. Aí você fica nessa expectativa, vai rolar, meu carro vai dar certo. Aí você manda o carro lavar e manda o carro dar aquela polida. Aí o carro volta para você. E na hora que ele chega, e na hora que está na sua casa, você vai pegar o carro para vir no Inova, você põe a chave no contato e... O máximo que ele faz é um barulhinho. Aquele barulhinho comum de um carro mais antigo. Se você for um carro muito novo, já era, mas... E não funciona. Aí você começa a se preocupar, poxa, guardei dinheiro a minha vida inteira. Sonhei com isso daqui. Esse momento, a minha realização pessoal. As pessoas vão pensar o que de mim? Eu disse para todo mundo que eu comprei o carro e ia aparecer no culto. Nada, não funciona. Aí o que acontece? Você começa a olhar, você entende mais ou menos de carro, acha que entende, começa a ficar preocupado. E aí, o que está acontecendo? Abre o capô, olha, fala, está tudo normal aqui, não tem nada explodindo. Aí você fala, e agora? Aí você pega o telefone, vou ligar para o cara que me vendeu o carro. Como assim? Vou dar os cachorros no cara. Aí você liga para o cara e fala assim, meu brother, você me vendeu o seu carro? Vendi. Já era. E o que aconteceu com o seu carro que não está funcionando? Falou, cara, você não leu lá no contrato? Você não sabia? O quê? O que eu não sabia?
esse carro que você comprou, na verdade, ele é um carro assim, só para você guardar, para você cuidar, para ficar na sua casa, você tira uma foto com ele, lava, pule ele, mas ele não serve para andar. Como assim? Vou comprar um carro que não serve para andar? É um carro que você tem, ele é bonito, é legal, você está lá para você guardar, você olhar, admirar o carro da sua vida, o carro que você queria. Não, cara, mas você não entendeu, eu quero um carro para andar. Carros servem para andar. Não, cara, esse carro não é para andar. Você está com a expectativa errada. Gente, isso parece maluco, e isso muito provavelmente não vai acontecer com ninguém em momento nenhum da vida, porque ninguém vai pegar e comprar um carro sem dar uma testada nele antes. Mas nós temos algumas expectativas sobre algumas coisas, e elas precisam acontecer, porque para que serve um carro que não anda? Quando transportamos essa mesma ideia para a palavra de Deus, e sobre uma expectativa que temos sobre as pessoas, aquelas pessoas que dizem que amam a Deus, aquelas pessoas que dizem serem cristãs, existe uma expectativa sobre a vida delas. E a expectativa que Deus tem sobre a vida delas é: você precisa servir para alguma coisa. E a Bíblia chama servir para alguma coisa de frutos. Se alguém diz que ama a Deus e não dá fruto, é que nem um carro que não tem motor, que não serve para nada, que não funciona. É como eu dizer para você o seguinte: cara, para que você diz que crê? Para que isso serve? Para quem um carro que não funciona não serve para nada. E um crente que não funciona não serve para nada também. É como eu ouvi uma vez, alguém que não serve, alguém que não vive para servir, não serve para viver. Agora, por que a palavra de Deus nos diz isso? O que ela diz sobre a improdutividade? O que será que é esse tal do perigo que o João está falando, que é da improdutividade? De ser um carro velho, que eu quero andar, que eu tenho a expectativa de funcionar, mas o carro na verdade não funciona. Para que serve então? O que é a improdutividade? Eu fiquei pensando sobre o que a Bíblia diz sobre improdutividade e cheguei a uma conclusão. Que improdutividade, ela acontece quando os cristãos vivem como se eles não fizessem parte de um reino maior do que eles. Os cristãos que vivem como se eles não fizessem parte de um grupo, de uma família e de um propósito único. Para mim, pessoas que são improdutivas são pessoas que não produzem nada. Pessoas que não dão resultado, pessoas que não rendem, pessoas que são frustradas e frustram as outras. São pessoas que estão na igreja e, na verdade, elas não servem para nada. O máximo que acontece é que elas vêm para o culto. O máximo que acontece é que elas sentam em um banco. O máximo que acontece é que elas levantam quando alguém pede para levantar e elas sentam quando alguém pede para sentar. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que elas são improdutivas. Elas estão mais preocupadas com o próprio conforto do que com a palavra de Deus. Estão mais preocupadas com o que pode se beneficiar do que estão preocupadas em servir a Deus. Estão mais preocupadas com o que recebem do que elas podem dar. Olha a partir da palavra de Deus, e você não precisa abrir ainda, mas o que são algumas áreas que nós somos improdutivos, e se esse é o seu caso, pense sobre isso. Será que você é alguém que nunca compartilha sobre a sua fé? Atos capítulo 4, versículo 20, vai falar sobre discípulos de Jesus, pessoas que seguiam a Jesus, e que eles disseram o seguinte: não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Tem gente que viu, ouviu, experimentou, viveu, chorou, cantou sobre Deus, e não está nem aí sobre compartilhar sobre Deus. Essa é uma pessoa improdutiva. Nunca ninguém chegou para perto de Jesus, nunca chegou ninguém para a fé, nunca ninguém chegou para perto de Deus por causa de você. Será que você é alguém improdutivo? Outra coisa, uma pessoa que é improdutiva não faz diferença no lugar que ela se encontra. Ela passa a ser inútil, sem função nenhuma. A palavra de Deus diz que nós temos a responsabilidade de ser sal e luz. E alguém improdutivo é alguém que chega num lugar e não é nem sal nem luz. Que você não tem gosto de nada. Sabe aquela pessoa que se estivesse naquela roda ou não tivesse, não faria diferença nenhuma? Talvez esse seja você. Talvez alguém que está lá na escola, você é o único crente da sua sala, você reclama que ninguém é crente na sua sala. E aí, o que acontece? Você não é o crente da sua sala. Você não é sal nem luz, você é improdutivo. Você não dá fruto nenhum. Ou você é alguém que não imita Jesus, você não serve as pessoas. Jesus diz
que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Se você repete o que Jesus está dizendo, se você faz o que Jesus diz para fazer, você é alguém que serve. Mas você nunca se preocupou em dar um copo de água para ninguém. Você nunca se preocupou em, a gente está fazendo uma programação aqui na igreja, perguntar se por acaso precisa ajudar carregando uma cadeira. Você nunca se preocupou se, por exemplo, alguma coisa está faltando no culto aqui e você não se preocupou em ajudar em um momento nenhum. Será que você serve para alguma coisa? Será que você já serviu alguém? Está vendo lá uma pilha de louça na sua casa, tua mãe sofrendo, tem que lavar a louça, tem que depois limpar lá não sei o quê, tem que passar sua roupa, e o bonitão sentado no sofá assistindo Netflix. Será que você serve para alguma coisa? Jesus era um servo. Pessoas que não servem são improdutivas. Outra coisa, será que você é o tipo de gente, isso aqui acontece direto, que você é o cara que vê os defeitos, você propõe mudanças, você reclama de tudo que está acontecendo no Brasil, na igreja, na sua escola, na sua faculdade, você é o cara que diz, cara, está tudo errado. E na hora do vamos ver, o que você faz? Nada. Você é bom em reconhecer um problema, mas você não resolve o problema. Você nem procura ajudar, você não se preocupa com soluções. Sabe quem é esse tipo de pessoa? Gente improdutiva. Gente que sabe o problema e não faz nada. Tiago capítulo 2 fala sobre essas pessoas. Agora, por que alguém improdutivo, na verdade, é um pecado? Por que alguém improdutivo é algo perigoso a partir da palavra de Deus? Abra sua Bíblia agora, segura Tiago, mas abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Por que ser improdutivo é um pecado? Por que ser improdutivo é um problema? Carta aos Efésios aí, está bem facinho de achar na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos, para nós praticarmos. Olha só, por que não fazer nada para Deus? Por que ser alguém parado? Por que ser alguém improdutivo? Por que ser alguém que não faz boas obras é um pecado? Porque alguém que não faz boas obras é um desobediente. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Agora, olha que coisa importante que o texto vai dizer aqui para a gente. Ele está dizendo que nós somos criação de Deus. E essa palavra criação é algo muito especial, porque é a palavra poema em grego, que para nós é poema. O que é um poema? Um poema é algo muito bem construído, muito bonito, que tem um propósito de demonstrar a criatividade do seu criador, e é uma obra-prima, é algo muito especial que foi feito. Ninguém faz um poema largado, é alguém que se concentra e se preocupa com aquilo. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós somos poema de Deus. Aqui já mata aquela pessoa que acha que nós somos criados pelo acaso. Nós somos criados por Deus e temos uma função, sermos a obra-prima de Deus. Não, você não é igual às árvores, você não é igual aos bichinhos, você é uma poema de Deus. Você é uma criação especial de Deus. Agora, para que nós fomos criados, ou melhor, nós somos criados por Deus em Cristo Jesus, mas qual função? Olha a continuidade do versículo diz: nós somos criados, realizados em Cristo Jesus para boas obras. A finalidade disso então, a finalidade da nossa criação, do propósito da nossa vida é praticarmos boas obras. Ou seja, essas obras que está falando que a gente deve praticar, elas não são chamadas de más obras, ou de obras mais ou menos, ou só de obras. Elas são caracterizadas como boas obras. Algo que é bom. Agora, algo que é bom não é egoísta, algo que é bom não é só pelo meu próprio conforto, algo que é bom é o que Jesus diz que é bom.
Ou seja, a vida cristã, ela precisa ser algo ativo. Você não é algo passivo, alguém que só vem para receber. Você não é uma esponja que só vem para sugar um pouco do que está acontecendo aqui. Algumas pessoas frequentam a igreja na expectativa de que aqui elas vão receber. E de fato iremos receber coisas aqui. Mas a vida cristã é algo ativo. Ela não é só uma esponja que fica sugando para dentro de si, mas é alguém que vai ter que compartilhar aquilo que está dentro de si. É alguém que foi chamado para fazer boas obras. Agora, olha o que o texto vai dizer ainda. Nós fomos chamados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. E algumas traduções vão dizer para que nós andássemos nelas. E o verbo aqui que aparece para dizer isso aqui tem mais a ver com andar mesmo. É um verbo que tem a ver com uma caminhada, com um caminho constante que você vai seguindo. Essas boas obras não tem só a ver com algo que você faz de vez em quando, mas tem algo a ver com aquilo que você é. Boas obras é uma conduta. E aí é uma coisa que pega demais os crentes. Gente que dissocia, que separa as duas coisas. O que eu faço não tem nada a ver com o que eu sou. O que eu faço, o que eu vivo, aquilo que eu pratico enquanto trabalho, aquilo que eu pratico enquanto estudo, aquilo que eu pratico enquanto estou lá na casa com os meus pais, isso não tem nada a ver com o que eu sou. Você não pode me julgar. O problema é que a palavra de Deus nunca separa caráter de comportamento. O problema é que sempre Jesus Cristo, os discípulos, as pessoas que escrevem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mostra que tem a ver com o que nós somos dentro, tem que ser transbordado para fora. Aquilo que é invisível precisa ser perceptível para as pessoas. Aquilo que é interno precisa ser exteriorizado através das nossas atitudes. Você não pode dizer que você é crente em Cristo Jesus se você não pratica boas obras. Eu já vou explicar lá na frente o que eu quero dizer com boas obras, mas já para deixar um pouco claro para você, boas obras que eu estou falando aqui não necessariamente é aquilo que algumas religiões ensinam que você precisa praticar para você chegar perto de Deus. Não é isso. O que eu quero dizer aqui é, boas obras é servir a Cristo Jesus e ser alguém ativo na sua fé. Como diria alguns amigos meus do seminário, é fazer uma para Deus ver. Será que você é alguém que pratica aquilo que você diz que crê? Não é para você praticar para Deus ficar feliz com você e você vai ser salvo por isso, não, mas será que você é alguém que pratica ou você só confessa da boca para fora? Nós somos criados para praticar boas obras, Efésios 2:10 diz. Se você não faz boas obras, o que você é? Um desobediente. E eu teria medo de ser desobediente diante de um Pai como o nosso Deus. E tem pessoas que não ligam para isso que está acontecendo. Pessoas que vivem na desobediência como se isso não fosse um problema. Agora, volta a sua Bíblia, por favor, para Tiago, de novo, por favor. Nós já lemos Tiago 2,17, mas eu queria ler com você todo o trecho que está acontecendo aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14. E o que o texto vai dizer aqui é que pessoas que não se envolvem, pessoas que não são ativas, pessoas que são como um carro que não funciona, elas são inúteis. Versículo 14, Tiago 2,14. Por favor, presta muita atenção nesse texto aqui, porque ele é bastante complicado e eu vou tentar explicar ele para você, por favor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras
é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se você ficou atento ao que a gente estava lendo aqui, você deve ter pensado o seguinte: cara, tem alguma coisa muito complicada com esse texto aqui. Porque nós, com alguma frequência, ensinamos, e você já deve ter lido isso na Palavra de Deus, se você já leu a Bíblia alguma vez, que você é salvo pela fé. Não importa que você faça nada, você é salvo pela fé, por crer em Deus. Aí você vem e lê o versículo 14, por exemplo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Cara, essa Bíblia é maluca. A fé é suficiente para minha salvação, e aqui diz que não, que precisa ter obras. Como é que eu concilio essas duas coisas? Bom, esse texto é bastante complicado, e durante toda a história da igreja tivemos várias discussões sobre isso aqui. O que é importante sabermos desse texto, e eu vou tentar explicar para você como eu entendo esse texto, como nós aqui da igreja entendemos esse texto. A questão aqui é que Tiago está falando para cristãos. Tiago está falando para irmãos na fé, pessoas que estavam sendo perseguidas pela fé, e começa dizendo isso, mas embora eles estavam sendo perseguidas pela fé, eles tinham que dar provas da fé que eles tinham, eles tinham que mostrar a fé que eles tinham, eles deviam viver a fé que eles tinham e não se afastar da fé. E diante de tudo isso, Tiago vai dando algumas ordens, Tiago vai dando algumas provas que demonstrariam o que a fé deles, como a fé deles seria pública, como a fé deles seria visível para os outros. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante, está mostrando sobre o que é uma fé morta. Ou seja, alguma pessoa não vai para o céu por fazer alguma coisa, mas alguém que vai para o céu, alguém que depende de Deus, vai fazer alguma coisa. Mas se alguém diz que tem fé, mas não pratica nada, na verdade essa fé é morta. Olha o que o texto está dizendo: uma coisa morta não é algo que não existe. Alguém que morreu não existe? Existe, você está vendo ali. Alguém que morreu não existiu? Sim, existiu. O ponto aqui é que essa pessoa que é morta, ela parou de ser produtiva, ela agora é inútil. Para que serve um defunto? Ele é morto, ele não tem mais vida, ele não funciona para mais nada, ele perdeu suas habilidades, ele é improdutivo, ele é inoperante. É um corpo que não serve para fazer mais nada. O que está dizendo aqui é que a nossa fé, ela é morta quando não praticamos algo. Nós fomos chamados e convertidos pela fé, sim. E aqui o texto não fala de salvação, em momento nenhum está falando de salvação aqui. Nenhuma parte do contexto está falando de salvação. Está falando o seguinte: você diz que tem fé, você diz que serve a Deus. Que raio de fé é essa que não demonstra para os outros? O natural de alguém que crê em Jesus, ou melhor, o espiritual, porque você a partir de agora é espiritual, você vive para Jesus. A próxima sequência de alguém que vive para Jesus é ser alguém produtivo, alguém que faz obras. Mas se você não pratica obras, você é alguém inútil. Será que você é alguém inútil? E aí você vai falar: acaso essa fé pode salvá-lo? É o que o texto vai dizer. Mas existem alguns aspectos sobre a palavra salvar. Por exemplo, se você ia para o inferno, Jesus te salvou, logo Ele te redimiu, isso é salvação. Agora, você está caindo em um buraco, você vai bater o carro, você está se afogando na piscina, e eu vou lá e te tiro dali. O que eu fiz com você? Eu te salvei.
Mas eu te salvei da morte eterna, eu te salvei do inferno. Não, eu te salvei de morrer, eu te salvei daquele problema, daquele perigo que você estava sofrendo. O que o texto está falando aqui sobre salvar, acredito eu que tem mais a ver com uma disciplina diante de Deus do que uma salvação eterna nesse ponto, porque está falando para crente. Então crente tem a ver com alguém que está deixando de obedecer o que Deus mandou fazer, e por deixar de obedecer vai sofrer consequências disso. E aí que é um grande perigo. Tem gente que vive inútil para Deus e acha que não vai ter problema nenhum com isso. Gente, Deus não é bobo. E eu não estou aqui falando que Deus é alguém que vai castigar você, que Deus é um justiceiro, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que desobedecer a Deus, quem sofre por desobedecer a Deus é você. Quem perde por desobedecer a Deus é você. Se você é alguém que não serve para nada, que não produz nada para Deus, quem é prejudicado não é Deus, é você. Deus não é um mendigo pedindo para você fazer coisinhas para Ele. É um privilégio nosso como crente fazer boas obras para Deus. Será que alguém que vive com uma fé morta, inútil, para que essa pessoa serve? Se esse é o seu caso, para que você existe? Para comer, beber, dormir, ir na academia, fazer faculdade, e depois termina a faculdade, você existe para quê? Para arrumar um emprego. Aí depois do emprego, para quê? Para casar. Depois que casa, para ter um filho. É só para isso que você existe? Em algum momento da sua história, você vai perceber que isso não é um fim em si mesmo. E você vai se frustrar. Se a sua vida é só para este tempo aqui, você é o mais miserável de todos os homens. O que é que você tem feito para glorificar a Deus? Que tipo de boas obras a sua vida marca? As pessoas conseguem perceber boas obras em você? Ou você é, como o versículo 16 diz, alguém que percebe um problema e vê o seguinte: poxa, aquela pessoa está passando fome, ela vem te pedir ajuda, você percebe o problema e fala o seguinte: olha só, vai lá, se alimenta, usa uma roupa, se veste, e você deixa a pessoa sair e não faz nada por aquela pessoa. Gente, isso é maluco. Não, mas se ela está passando fome, vai lá, se alimenta, mas você não faz nada. Se ela está passando fome, lógico que ela está procurando alimento. O que é que você tem feito para honrar a Deus? Como é que você tem servido a Deus? Ou você é alguém que a palavra de Deus chama de inútil, improdutivo, inoperante, estagnado? Agora, o texto de Tiago ainda vai dizer que nós completamos a nossa responsabilidade diante de Deus quando nós praticamos as boas obras. Quando que ele diz isso? Ele fala que nós fomos justificados e que a fé de Abraão foi justificada pelas obras. A palavra justificar tem um aspecto, além do aspecto judicial, de alguém que foi declarado justo, que é algo que a gente costuma ensinar aqui a partir de Romanos. Mas Tiago também te mostra um outro aspecto da ideia de justificar, que é algo que foi validado. Por exemplo, você faltou no dia da eleição, você não votou nos vereadores da cidade, ou nos prefeitos da cidade, você não votou em ninguém, você faltou, você foi viajar, ou você não quis ir, estava doente. Aí, o que você precisa fazer com o seu voto? Você vai lá e justifica. O que então quer dizer justificar? Declarar justo para ir para o céu. Justifica o voto? O que a palavra de justificar tem a ver também é com alguém que vai lá validar uma situação. Aqui o que o texto está mostrando para nós é que a fé, que as obras por meio da fé justificam alguém, ou seja, validam a nossa fé, demonstram. É como se alguém publicasse a nossa fé para os outros e dissessem: é sobre isso aqui que eu creio, e é isso que eu estou vivendo. Será que pessoas improdutivas demonstram alguma coisa com a sua fé? A resposta clara é não. É como alguém que, vai lá, come, se veste, e não ajuda aquela pessoa. Agora, o versículo 22 vai mostrar que ela foi comprovada, confirmada por Abraão. As obras de Abraão mostraram a fé que ele tinha. O que acontece? Abraão tinha, no passado, teve um momento em que Abraão com Deus
E Abraão é um personagem do Antigo Testamento que ele demonstrou a fé. Deus diz, faça isso, ele foi lá e fez. Mas ele creu em Deus, dependeu de Deus quando ele nada estava vendo. E ali ele teve fé e confiou em Deus, e ali houve a restauração de Abraão. Só que tempos depois, muito tempo depois, na verdade, Deus pediu algo para Abraão. O que foi? O seu próprio filho. Deus falou, Abraão, sacrifique o seu filho. E no final das contas, o filho não precisou ser sacrificado, mas ele demonstrou uma fé ao chegar ao ponto de quase sacrificar o seu próprio filho. Abraão já tinha fé, e Abraão já estava restaurado por Deus. Mas tempos depois, aquela fé foi demonstrada, foi publicada, foi confirmada. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que a fé que nós temos, a convicção que você tem, aquilo que você diz que sabe de Deus, que isso transborde para fora na sua prática. E é sobre isso que eu quero mostrar para você. O que é então ser alguém produtivo? Como é que eu posso ser um cara produtivo? Algumas pessoas e algumas religiões confusas dizem que você fazendo algumas boas obras, você vai para o céu. Você vai chegar perto de Deus. E é por isso que algumas pessoas dão cesta básica, é por isso que algumas pessoas ajudam uma instituição, é por isso que às vezes algumas instituições fazem sopão, é por isso que algumas pessoas acham que se de vez em quando der um presente para alguém, ou der dinheiro para um mendigo na rua, isso está tudo certo, resolveu sua conta com Deus. Uma religião que vive falando disso é o Espiritismo. Mas qual é o problema disso a partir da palavra de Deus? E eu não estou falando sobre a minha opinião aqui. É que fazer as boas obras sem a fé em Cristo Jesus não faz sentido algum. Agora, alguém que crê em Cristo Jesus vai fazer boas obras. A questão não é eu tenho fé porque eu fiz boas obras, mas eu faço boas obras porque eu tenho fé. E uma coisa que está lá dentro transborda para fora, e eu quero agora viver, eu quero mostrar algo que foi transformado na minha vida. É como se você tivesse recebido uma notícia muito boa. Alguém da sua família que estava doente ficou curado, você recebeu muito dinheiro, você tinha uma dívida muito grande, agora não tem mais, você ganhou um carro novo e você não conta para ninguém. Não, gente, o natural de uma fé verdadeira é dar fruto. Tanto é que Cristo Jesus diz, aquele que não dá fruto vai precisar ser cortado fora, vai sofrer a disciplina de Deus. Então, o que são algumas boas obras? Peguei alguns textos da palavra de Deus e falei sobre como é que eu dou uma boa obra. Algumas pessoas podem fazer o seguinte, suprir necessidades de outras pessoas. Você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, você não é a solução para todos os problemas do mundo, mas algumas pessoas você vai conseguir ajudar. Alguém que vem pedir comida na sua casa, alguém que tem uma necessidade, alguém que você vai sair no rolê hoje, não tem condição de ajudar, não pagar todo o lanche, você pode contribuir. Por quê? Você está ajudando alguém na necessidade daquela pessoa. Você tem roupa na sua casa que você não está usando mais, mas está boa, você não está ajudando ninguém com isso. Isso é uma boa obra a partir da palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16 que nós lemos, diz, se você olha para alguém que está passando necessidade, diz, vai lá, se alimenta, usa roupa e você não serve para aquela pessoa, que boa obra é essa? Você precisa ajudar. Outra coisa, uma boa obra é viver e ter um caráter de acordo com o Espírito de Deus. Será que você é como Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz, será que você é alguém que tem amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade? Você é alguém manso, fica brigando com todo mundo? Você tem domínio próprio, você consegue controlar algumas coisas do seu coração que você gostaria de explodir? Você é alguém que tem domínio próprio? Isso também é fruto do Espírito. Isso também é boa obra. Será que você é alguém que compartilha do Evangelho com outras pessoas? Você tem o privilégio de falar de Jesus para outras pessoas. Isso também é uma boa obra. Tem gente que nunca falou de Jesus para ninguém. Tem gente que nunca levou ninguém para mais perto de Deus. Está com saudade disso, meu irmão? Volta a sua atenção para Deus. Será que você nunca serviu em nenhum ministério aqui na igreja? E nós criamos ministérios na igreja como estratégias para as pessoas chegarem mais próximas de Deus e poderem servir em algumas áreas. O Novo Testamento nem tem todos os ministérios que nós temos na nossa igreja.
Por exemplo, você acha que no Novo Testamento tinha ministério de computador? De jeito nenhum. Acho que no ministério tinha bateria, guitarra, violão? Não tinha. Mas nós criamos oportunidades para que as pessoas possam servir. Qual será que é o dom, o talento? Qual será a ferramenta que você tem que você poderia servir a Deus e não está usando? Talvez já é um ministério que a nossa igreja já tem, talvez é um ministério que nós nem temos e você pode ajudar fazendo alguma coisa. Tem gente que sabe fazer conta, tem gente que sabe ajudar o outro a estudar, tem gente que sabe servir alguma coisa, tem gente que sabe cozinhar. Por que você não pode ajudar alguém assim? Outra boa obra, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos que a palavra habite nos nossos corações, precisamos encorajar uns aos outros. Tem gente que só fala mal dos outros na igreja e nunca encorajou ninguém. Será que você é alguém que tem vivido as boas obras? Alguém que é improdutivo, não faz nada. Tem fé, e é até bem provável que possa ter uma fé verdadeira. É possível, na verdade. Mas é improdutivo. Será que você é alguém improdutivo? Será que você é alguém que não está dando frutos e por isso você é desobediente a Deus? Será que você é alguém que está sendo inútil, que não serve para nada? Que sua vida não tem sal nem açúcar, não tempera ninguém, não faz diferença para ninguém. Se você está na roda ou se você não está, ninguém sente sua falta. Será que você é um crente que pratica o que diz? Será que você tem um caráter que honra a Deus? Será que você tem um comportamento que honra a Deus? Eu queria propor para você que, se de alguma maneira o que você ouviu hoje impactou o seu coração, ou se sentiu assim, pô, não estou fazendo nada, eu sou alguém parado, eu só venho para a igreja para ouvir, para receber, eu sou alguém que só absorve. Queria te propor que você procurasse alguém daqui da nossa igreja para conversar. Talvez me procurasse e se dispusesse a servir em alguma área aqui na igreja. Ou pensasse, vai conversar e vai pensar juntos, talvez não vai resolver agora. Mas alguém que vai se envolver com alguma coisa aqui. Outras pessoas aqui já foram bastante envolvidas, já serviram a Deus, e hoje por algumas negligências, porque desejam mais solucionar prazeres do seu próprio coração, porque talvez alguma frustração grande na sua vida, e você joga tudo nas costas da frustração e fala assim, agora eu quero fazer do meu jeito, porque fazer do jeito de Deus não dá certo. Gente, está desperdiçando a sua vida, porque a sua vida deve ser para honrar a Deus com as suas atitudes. E honrar a Deus com as atitudes não necessariamente é cantar, pregar, mas é servir a Deus com aquilo que você tem. Será que você já sabe o que você tem para servir a Deus? Será que você quer chegar mais perto de Deus? Será que você não tem medo de dizer que é crente e não viver para Deus? Será que você não tem medo do que é desonrar a Deus, do que é desobedecer a Deus? E eu não estou aqui para fazer terrorismo. O que eu estou aqui para fazer é chacoalhar você, para que você seja cada vez mais ativo. E tem gente aqui que já é ativo, mas palavras como essa precisam te incentivar a servir ainda mais a Deus, porque a sua vida tem propósito e precisa ter. A sua energia não está só para gastar com a sua namorada ou com o seu namorado. A sua energia não está só para frequentar um culto, para ganhar 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês e curtir aos finais de semana aí nos rolês legal de Tupã. Não, a sua vida não serve só para isso. A sua vida não é só servir numa célula ou servir trabalhando aqui na banda. Não. O seu serviço precisa ser a Deus todo o tempo.
Você é alguém que está estrategicamente onde você está para servir a Deus. A sua língua, os seus pensamentos, como você trata as pessoas, os seus planejamentos, os seus sonhos, tudo isso vai demonstrar se de fato a sua fé é obediente a Deus e sua fé tem o propósito de dar bons frutos. Gente, eu não sei se eu conseguiria viver sabendo que no final da minha vida eu não servi para nada, que ninguém vai sentir minha falta. Acho que eu não saberia viver com a expectativa de saber se daqui 5, 10 anos eu sair daqui de Tupã, que as pessoas que estão nessa igreja não vão sentir a minha falta porque eu não fiz nada que impactasse a vida delas. Não porque eu quero que as pessoas olhem para mim ou que fiquem felizes por mim, mas porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o próprio Deus. Quando as pessoas olham para você, elas veem um carro velho que não funciona para nada e que você dá partida e só fica fazendo barulhinho? Ou será que elas ficam felizes porque é como um carro recém-comprado e que funciona para aquilo que você queria que ele fosse útil? Pare de ser inútil. Seja útil nas mãos de Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que ela tem para nos ensinar. Nos ajude a não sermos improdutivos, fugir desse perigo. Deus, nós sabemos que não é o que nós vamos fazer que vai nos garantir a salvação, porque nós não temos esse poder, porque nós somos fracos, falhos, dependentes. Deus, é a fé que nos salva, e somente a fé. Deus, mais uma fé no Senhor produz um coração dependente que quer servir ao Senhor, embora tenhamos dificuldades. Deus, quero pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas dificuldades. Queremos reconhecer, e eu quero reconhecer, Deus, o quão falho, o quão improdutivo eu sou tantas vezes. Mas me ajuda e ajuda os meus irmãos a acordarmos para a nossa realidade, para quem nós somos, para aquilo que nós falamos, pensamos, onde servimos, e que queiramos servir ainda mais, para que a nossa vida sirva de fato para alguma coisa. Deus, queremos com as nossas boas obras honrar o Senhor que estás nos céus. Deus, queremos obedecer ao Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Deus, não pese a mão sobre as nossas vidas, para que a gente possa acordar logo e honrar o Senhor, e dar bom testemunho, em servir em áreas aqui na igreja, em colocar os nossos talentos à disposição, fazer o que é necessário, porque queremos viver para o Senhor, única e exclusivamente. Nos abençoe, nos ajude a adorar o Senhor, de todo o nosso coração. Amém.